O período regencial, que ocorreu de 1831 a 1840... Vai apresentar a rapaziada, não? Perdão. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Sam, esse aqui é o Caio, esse aqui é o Cris. Agora a gente vai falar sobre o período regencial. O período regencial, ele foi constituído devido à ausência de Dom Pedro II, que se absteve do trono em 1831. Com nenhuma notícia, além de que ele voltou para sua terra, que era Portugal. Depois disso, a gente passou por um momento de crise, começando a pensar, tipo, como a gente vai resolver esse negócio que, como a gente não tem nenhuma pessoa no poder. Aí, por alguns meses, houve a Regência Trina Provisória, que foi um período de apenas organização para que houvesse uma eleição. Aí organizaram a Regência Trina Permanente, após a eleição, com 3 principais regentes, que coordenaram o país de 1831 a 1835. Enfim, agora sobre a Regência Una de Feijó, que foi constituída pelo Padre Diogo Antônio de Feijó, que foi de 1865 a 1837. Ela foi uma regência única, de apenas um regente, que foi o principal fator dessa regência por conta da criação da Guarda Nacional e, devido à Guarda Nacional, a diversos outros acontecimentos muito importantes. E com isso eu passo para o outro membro do meu trabalho, Chrysler. A Guarda Nacional foi uma milícia paramilitar criada pelo padre Diogo Antônio Feijó, até então ministro da Regência, que estava passando por um período muito conturbado devido à ausência do rei Dom Pedro I, o que originou o início do período regencial em 1840. A Guarda Nacional era constituída por civis fora do ramo militar, que só ingressaram atendendo os requisitos de serem homens livres e que tinham uma dada renda mínima. Os grandes proprietários, coronéis de alta patente, também faziam parte, para atuar de forma política e militar. Os atuantes tinham direito ao voto e a hierarquia era constituída a partir do sargento, que tinha uma renda mínima determinada. A Guarda Nacional foi crucial na detenção das revoltas que ocorreram no período regencial. Bom, no período regencial ocorreram 4 revoltas que foram muito importantes na detenção de alguns assuntos pendentes no Brasil naquela época. A Guarda Nacional conseguiu deter todas essas 4 revoltas em um momento em que o país era muito conturbado politicamente. A primeira revolta a ser citada é a Balaiada, que aconteceu na província do Maranhão. Esse nome se dava pela sua produção atenuada de balaios, que eram cestos produzidos na região. Essa revolta se deu pela insatisfação do povo pobre com a forma autoritária ao qual o regente governava a província e também pela sua posição socioeconômica. Os 3 líderes dessa revolta eram Raimundo Gomes, Manuel dos Anjos Ferreira e Cosme Bento de Chagas. A segunda revolta a ser citada é a Sabinada. Ela tem esse nome devido ao seu líder Francisco Sabino, que era um médico da época. Ela foi conduzida pela classe média soteropolitana, que estava insatisfeita com o governo da Bahia. Ela foi mais uma das revoltas que foi encerrada pela Guarda Nacional, daquele jeitinho que você já conhece. Também foi encerrada pela falta de apoio da população e pela oposição direta da elite baiana. A Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, é a terceira revolta a ser citada. Ela teve 10 anos de duração, sendo a maior revolta dentre as 4. E foi a revolta que mais ameaçou a integridade brasileira. Ela ocorreu devido ao descontentamento dos comerciantes gaúchos com a política fiscal da província. A 4ª revolta a ser citada é a Cabanagem. Ela aconteceu no Pará e teve como líderes indígenas, negros e o povo mais pobre. Ela aconteceu devido à posição econômica e política da província, pela forma autoritária ao qual ela era regida e também pela guerra entre os brasileiros e os portugueses. Ela tinha esse nome já que os autores dessa revolta eram chamados de cabanos, justamente por morarem em espécies de cabanas. Uma das principais funções da Guarda Nacional era realizar a manutenção da ordem interna, por meio de repressão ou coisas do tipo. Só que isso tudo que eles faziam refletiam o racismo estrutural, já que eles marginavam os negros, sejam eles livres ou escravizados. Uma das 4 formas que eles utilizavam para poder fazer essa manutenção era a repressão de movimentos populares, revoltas ou coisas do tipo, e eles faziam isso de forma violenta.
Eles também faziam patrulhas em áreas de concentração negra para inibir a organização de revoltas, atuavam na destruição de quilombos e na repressão de seus habitantes e assinavam leis de vadiagem para prender negros livres e assim impedir sua mobilidade e autonomia. Então, galera, foi esse o nosso vídeo. Espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo. E Guarda Nacional no período regencial é pra lá!